Vacina é um daqueles heróis com um passado obscuro. Por ano, ela previne 3 milhões de mortes ao redor do mundo, segundo a OMS, e oferece proteção para mais de 30 doenças. Poucos investimentos trouxeram um custo-benefício tão bom ao longo da história da humanidade, como o controle de epidemias, redução da mortalidade infantil e uma economia brutal para os serviços de saúde. E como surgiram as vacinas? A ideia de vacina existe há mais de 1000 anos, mas nos seus primórdios a vacinação era incontestavelmente bruta e arriscada. Eram meios desesperados para situações desesperadas. A história da vacina começa com a varíola, uma doença viral, que hoje foi erradicada, cujas epidemias aterrorizaram gerações. As primeiras tentativas de provocar, de propósito, versões mais brandas da doença para proteger indivíduos saudáveis teriam ocorrido ainda no século X, na Índia e também na China. Já os métodos que eles utilizavam, bem, eram engenhosos por um lado e bizarros por outros. O que é e de onde vem a varíola? Ela é causada por um vírus transmissível pelo ar. O vírus da varíola é um vírus de DNA, um dos maiores vírus conhecidos. O fato de seu material genético ser de DNA dupla fita foi determinante no sucesso da vacinação, uma vez que o vírus não muta muito e é muito suscetível à vacina. Surgiu na África mais ou menos em 10 mil anos antes de Cristo, de um vírus que provavelmente veio do camelo. Até as múmias egípcias têm marcas na pele que sugerem a varíola. A varíola forma pústulas vermelhas na pele. Quando as pústulas de um doente estavam quase secas, a casquinha do machucado era retirada, macerada até virar um pó a ser inalado pela pessoa que se queria proteger. Outro método era cortar a mão ou o braço do indivíduo saudável e colocar ali um emplastro embebido em secreção da pústula. Se tudo desse certo, essa nojeira toda causava uma forma branda da doença, garantindo a criação de anticorpos capazes de enfrentar a versão mais pesada da varíola. Qual a importância de Edward Jenner e qual foi a primeira vacina? Edward Jenner foi um naturalista e médico britânico nascido em 1749. Em 1789, ele observou feridas nas tetas das vacas que eram iguais às provocadas pela varíola nos humanos. Hoje, sabemos que a doença era um tipo de varíola bovina. O que Edward percebeu foi que a doença que afligia as vacas podia ser passada a humanos e acabava provocando feridas nas mãos das pessoas responsáveis pela ordenha. O incrível era que essa doença de vaca tornava os ordenhadores imunes à doença, o que nos leva então ao primeiro tipo de vacina. Jenner percebeu que injetar a secreção das pústulas bovinas em humanos era mais seguro e eficiente do que a variolação. Foi onde nasceu a primeira vacina. Como era o processo da primeira vacina? Consistia basicamente em retirar a secreção de varíola bovina do animal, inseri-la em um ser humano e esperar a reação e usar a secreção dessa pessoa para inocular a próxima pessoa. E o que é variolação? Como dito anteriormente, um dos métodos para prevenir a varíola era cortar a mão ou o braço de um indivíduo saudável e colocar ali um emplastro embebido em secreção da pústula, para que assim a pessoa criasse anticorpos. Esse método era conhecido como variolação ou inoculação. Nos anos seguintes, cientistas perceberam que depois de passar por tanta gente, a vacina ia perdendo a potência, provavelmente por já ter passado por tantos sistemas imunológicos diferentes. Depois disso tudo, ainda acabavam transmitindo outras doenças como sífilis e hanseníase. As secreções paravam de causar reações e não forneciam mais proteção anti-varíola, então era preciso retornar à fonte animal. Na Itália, um médico descobriu que era possível reinfectar a vaca com a secreção de pústula humana e aí manter o vírus humanizado em circulação, sem precisar ser repassado de pessoa em pessoa. Gennaro Galbiati foi o médico responsável pela descoberta. E como funcionam os vírus? Um vírus é um parasita obrigatório. Só consegue se replicar se puder invadir células vivas que atuem como hospedeiras. No começo, animais eram utilizados para essa função, mas acabaram sendo substituídos por hospedeiros mais eficientes. Vírus da gripe nos dias de hoje são cultivados em ovos embrionados de galinha antes de virar vacinas. Para outras doenças, é possível usar culturas de células humanas ou de macacos. O primeiro passo na produção de uma vacina é deixar o vírus se replicar em células hospedeiras,
Quando replicado, o vírus em grandes quantidades, ele é filtrado, purificado e concentrado. Qual é o processo para criar um vírus atenuado? Como dito anteriormente, os cientistas descobriram por acaso que ao passar por vários braços, os vírus perdiam a potência. Hoje o processo consiste em inserir o vírus repetidamente em culturas celulares de vários tipos, uma seguida da outra. Uma vacina precisa ajudar o seu corpo a fazer duas coisas: a produzir uma resposta automática e específica ao agente causador da doença e fazer com que se lembre dessa resposta por muito tempo. Como já vimos, dá para fazer isso oferecendo ao corpo o próprio agente causador da doença, enfraquecido demais para causar uma infecção. No entanto, isso pode provocar reações e não pode ser usado em pessoas que possuem um sistema imunológico enfraquecido. E qual foi a resposta para esse problema? Criar vacina com vírus ou bactérias mortos, o que funciona para muitas doenças, mas a resposta imunológica geralmente é mais fraca e dura menos. O que são as vacinas subunidades? Elas vieram da ideia de que o sistema imunológico não precisa da doença inteira ali para que seja reconhecida, apenas de algumas características dela. Nas vacinas de subunidades, são usadas apenas uma proteína-chave do micróbio. No organismo, essas partículas criadas de vírus ou bactéria sem material genético vão ser lembradas pelo sistema e associadas ao micróbio caso ele apareça. As vacinas experimentais tentam ir um passo além das de subunidades. A engenharia genética permitiu que os cientistas sonhassem com uma ideia de uma vacina que se autoproduz dentro do corpo. O mais próximo que chegamos disso são as vacinas de DNA. O ponto de partida é a escolha de trechos do código genético do micróbio causador da doença. São escolhidos aqueles que dificilmente vão mudar de geração em geração e que contêm instruções para a produção de proteínas típicas daquela espécie. Com isso, vemos o longo caminho que os cientistas e médicos tiveram para ter conhecimento mais profundo sobre as vacinas. E claro que todo esse conhecimento adquirido está sendo o ponto de partida para a vacina contra a Covid-19.